99% dos brasileiros que mudam para a Alemanha passam por um momento inevitável. E é assim, você entra no seu apartamento novo, olha em volta e pensa, gente, cadê o ralo, né? E aí você percebe outra coisa, que o apartamento também não tem área de serviço. E depois, pensando bem, você se dá conta que o prédio também não tem porteiro, não tem elevador, não tem síndico e não tem uma série de outras coisas que o povo está acostumado no Brasil. E aí que você começa a perceber que morar na Alemanha é muito diferente do que a gente está acostumado lá no Brasil. A gente vem para a Alemanha preparado para choques culturais no idioma, no trabalho, no dia a dia, mas alguns dos maiores choques acontecem dentro da sua casa mesmo, porque várias coisas que são normais no Brasil simplesmente não existem aqui. Então hoje eu vou te mostrar os 10 choques culturais mais comuns dentro de casa na Alemanha para nós brasileiros. E o primeiro deles, eu já dei o spoiler, esse é provavelmente um dos maiores choques para os brasileiros, porque aqui na Alemanha a maioria dos apartamentos não tem ralo no chão do banheiro. Para nós isso pode parecer estranho porque no Brasil isso é bem normal, né? E uma parte considerável da população simplesmente faxina o banheiro ou com uma mangueira ou jogando um baldão de água lá dentro. Mas aqui na Alemanha isso simplesmente não funciona e tem uma história que alugou um triplex na minha cabeça e eu nunca vou esquecer de uma seguidora que falou pra gente que ela não percebeu que o banheiro da casa dela na Alemanha não tinha ralo e na primeira faxina que ela foi fazer, ela simplesmente jogou o baldão de água lá dentro e ela teve que, diz ela, ir até o quarto pegar todos os travesseiros da cama pra conseguir absorver toda a água que ela jogou dentro do banheiro, que não tinha o que fazer sem o ralo. E eu não vou negar que eu penso nessa história muito mais do que eu deveria, acho que toda vez que eu vou lavar o banheiro eu lembro dessa pessoa. E o que a gente faz pra lavar o banheiro basicamente aqui é ter um balde onde estará toda a água que a gente não vai jogar no chão, e aí com uma esponja, com um pano, troca água e tudo mais, a gente limpa o chão do banheiro e o resto do banheiro também, sem muito estresse. E sim, isso aqui é uma generalização, mas eu já entrei provavelmente em dezenas, talvez uma centena de apartamentos aqui na Alemanha em 12 anos, e eu só vi 2 banheiros com ralo até hoje. Eram prédios relativamente modernos, talvez década de 90. Um deles era o apartamento que a gente morava, antes desse aqui que a gente mora agora, e a gente teve então ralo por 6 meses na Alemanha, né? Somos exclusivões, basicamente. E aí outro choque cultural que bagunça a faxina do brasileiro é que os apartamentos aqui não têm área de serviço separada. E isso é algo que eu realmente nunca vi em todos esses 12 anos na Alemanha. Eu só vi área de serviço em casa mesmo, né? Às vezes as pessoas que têm casa grande, têm uma área de serviço com tanque e tudo mais, no porão ou enfim, né? Existe, mas em apartamento eu sinceramente nunca vi. E lá no Brasil a gente tá acostumado então a ter uma peça da casa separada pra ter os produtos de limpeza, né? Normalmente tem o nosso varal lá, a máquina de lavar, tanque, todas essas coisas, né? E aqui, como a gente não tem isso, na maioria das vezes a máquina de lavar ou fica no banheiro ou fica na cozinha, que é onde já tem encanamento de água, né? E tem alguns prédios aqui na Alemanha que tem lavanderia compartilhada no porão, mas isso eu nunca vi com os meus próprios olhos, eu só ouço falar por aí. Mas sim, né? No final das contas, aquela área de serviço típica brasileira, eu acho que dá pra afirmar que simplesmente não existe na Alemanha. E aí, com isso, vocês também já sacaram que aqui não tem tanque pra lavar roupa, lavar tênis e tudo mais, né? Isso não é algo que existe aqui. Na nossa casa aqui, o que a gente faz é basicamente lavar até tênis na máquina de lavar e ela que lute, né? Até porque a gente não tem tanque, nem tempo pra ficar lavando tênis. Uma coisa que eu sei que deixa as pessoas bem chocadas é não ter o que fazer com a água suja, né? Quando a gente lava a casa, lava o banheiro e tudo mais. Eu diria que uma solução muito simples é simplesmente jogar na privada, né? Assim como a gente joga outras coisas muito piores dentro da privada, a gente pode jogar a água da faxina lá também e acabou, né? Pelo menos é isso que a gente faz aqui em casa. Então, no final das contas, se um dia eu sentir falta de tanque aqui na Alemanha, eu já não me lembro, né? Mas sabe uma coisa que eu sempre lembro? Como se fala tanque em alemão. E se você quer aprender como memorizar as palavras em alemão, você precisa se inscrever no intensivão gratuito do programa Deutsch Pro que vai rolar agora em abril. E é isso mesmo, o programa Deutsch Pro mandou convidar todo mundo para o maior intensivo de alemão do Brasil, que vai rolar a partir do dia 12 de abril. E todo mundo que tiver inscrito na lista de espera clicando agora mesmo no link que tá na descrição desse vídeo, no comentário fixado e aparecendo aqui, vai poder assistir essas aulas fantásticas que sim, vão ser gratuitas. E a ideia desse intensivão gratuito é que você vai aprender um pouco da lógica do idioma, como memorizar as palavras, como destravar a sua fala no alemão e também vai ser uma introdução à gramática do idioma e com isso você também vai aprender o básico do idioma alemão e claro, né, você também vai aprender como funciona o programa Deutsch Pro para depois você continuar com eles, né? Então basicamente é uma amostra grátis não só do idioma alemão como do programa Deutsch Pro que eu tenho certeza que vocês vão assistir, vão gostar e vão acabar contratando, porque sim, o programa Deutsch Pro
é muito legal e é feito com amor. Então não perde tempo, se inscreve nas aulas gratuitas deles pra ver se vocês gostam e também aproveita e já contrata o programa Deutsch Pro com o link do Alemanizando, porque quem conhece o Alemanizando já sabe que eu sempre digo pra vocês valorizarem quem valoriza o Alemanizando. E o nosso próximo choque é um que eu escuto bastante e eu acho chique reclamar disso, acho, né, perrengue chique reclamar da falta de elevadores dos prédios residenciais aqui. E eu digo isso porque eu acho um pouco engraçado, porque no Brasil eu vivi em 3 apartamentos diferentes ao longo da minha vida e por coincidência todos eles eram no 3º andar e de todos os lugares que eu morei só um desses prédios tinha elevador, né? Então esse choque cultural não me abalou muito quando a gente mudou pra cá, até porque esse apartamento aqui também é no 3º andar e a gente não tem elevador, né? Mas assim, é isso, né? Prédios antigos aqui dificilmente tem elevador, mas eles dificilmente têm mais do que 4 ou 5 andares. O nosso prédio aqui tem 4 andares, não tem elevador e a gente faz tudo pela escada, né? Compra do supermercado, quando a gente se mudou também a gente fez isso pela escada e tudo mais. Mas de qualquer forma, se elevador é algo inegociável pra você, eu diria pra você procurar apartamentos em prédios novos, né? Os prédios novos praticamente sempre têm elevador e aí já soluciona esse problema pra você. E o nosso próximo choque é outro choque chique, né? Aqui na Alemanha os prédios residenciais não têm porteiro, né? E novamente, vou dizer pra vocês que no Brasil eu vivi em 3 apartamentos diferentes e só um deles teve porteiro, né? Então eu também não acho isso tão chocante, tão diferente. E aí o que acontece é que aqui a gente tem ali um interfone na porta, né? E se tem alguém lá embaixo querendo subir, seja pra nos visitar, seja pra entregar alguma coisa, a gente simplesmente aperta o botão ali e a porta abre lá embaixo, né? Sem problema nenhum. E o normal aqui é que se a gente não tá em casa e vem alguém entregar alguma coisa, né? O entregador simplesmente deixa com o vizinho, né? E aí avisa pra gente que tá com o vizinho, a gente vai buscar com o vizinho e tudo bem. Então realmente eu não sinto falta, eu não sinto essa necessidade de porteiro, mas é uma coisa que já reclamaram aqui no Alemanizando, então é por isso que entrou pra lista. Outro detalhe curioso é que os prédios aqui não têm um síndico exatamente como no Brasil, né? Normalmente existe uma administração do prédio, mas pelo que eu vejo, ela tá sempre relacionada, né, a essa mega empresa que é dona do seu prédio e de outros milhares de prédios por aí pela cidade onde você mora, né? Pelo menos esse é o caso aqui em Berlim. E então não existe aquela figura do síndico que mora no prédio, que foi eleito pelos vizinhos, aquela pessoa que tá sempre ali para resolver qualquer treta, controlar regras e tudo mais, né? A maior parte dos problemas a gente resolve diretamente, né, com os vizinhos. Se a treta for maior, é super normal chamar a polícia para resolver. E se for um problema do prédio em si ou do apartamento, que no nosso caso aqui é de uma mega corporação, o problema é deles, né? Então qualquer coisa que acontece no prédio, que precisa de manutenção ou no apartamento e tudo mais, a gente entra em contato com a mega corporação e eles resolvem, né? Porque são eles que têm que manter tudo limpo, funcional no corredor, a escada certinha, o pátio lá de trás também certinho. Esse é um problema deles. O nosso item número 7, ele me pega um pouco de surpresa, mas eu confesso que eu acho que eu só ouvi pessoas estrangeiras de outros lugares do mundo e não do Brasil reclamando. Mas aí vocês me contam aqui nos comentários se isso também é um choque cultural para brasileiros. Que é o fato de que quando você aluga um apartamento na Alemanha, ele não vem com os móveis da cozinha. Na minha memória é assim no Brasil também, mas eu posso estar errada, né? Então o que acontece aqui é que em geral os apartamentos eles vêm com uma pia, a depender do contrato às vezes vem com um fogão também. Esse é um fato que varia bastante de apartamento para apartamento aqui, mas eu acho que na verdade é bem fácil encontrar apartamentos com Einbauküche, né? Que seria os móveis de uma cozinha planejada lá, a cozinha encaixada na sua cozinha já, com todos os móveis, fogão, às vezes vem até com geladeira, né? Aqui em casa, o nosso prédio tem literalmente mais de 100 anos, né? Então nada dessas coisas que eu tô falando de prédios modernos se aplicam aqui. E quando a gente chegou, tinha a pia e o fogão mais excelentes e baratos que eles conseguiram encontrar lá na cozinha, né? Com o passar do tempo a gente trocou, mas foi assim que o apartamento veio, né? Uma pia velha, um fogão velho. E pelo menos na época que a gente tava procurando apartamento, literalmente 11 anos atrás, esse era o mais normal, né? Principalmente para prédios antigos e aluguéis baratos. Aí sim, com relação a dormir na Alemanha, tem 2 itens que a gente já falou 1000 vezes aqui no canal, mas eu vou falar de novo para ter essa lista aqui que faz sentido, né? E o primeiro deles é que aqui na Alemanha é muito comum casais não compartilharem o mesmo cobertor na hora de dormir. E aí cada pessoa tem o seu próprio edredom, ou cobertor, ou lençol, seja lá o que for. E eu já ouvi brasileiros reclamando que não dá para ficar de conchinha nessas condições. E dá sim, né? É só ser criativo, coloca um lençol do lado do outro ali, e se encaixa ali no meio, né? Não é nada tão complicado assim. E eu, pessoalmente, acho isso bem ideal, porque pessoas diferentes têm temperaturas diferentes, têm preferências diferentes para dormir, se mexem mais, se mexem menos durante a noite, e aí cada um tem a sua coberta, evita certas tretas de casal, né, como aquela velha história que tem sempre uma pessoa que puxa o edredom da outra durante a noite, né, rouba toda a coberta para si. Esse tipo de coisa não rola quando cada um tem a sua cobertinha, né, e isso também é muito bom para quem tem mais frio ou menos frio à noite, então cada um pode ter ali a sua intensidade de coberta que quiser para se sentir mais confortável.
Agora, o próximo item é uma coisa que eu nunca me acostumei, nem quero me acostumar. E eu acho que, na verdade, todo mundo que vem de fora reclama disso. Eu já vi várias pessoas de várias nacionalidades estranhando os travesseiros tradicionais aqui da Alemanha, né? Porque normalmente eles são enormes, são quadrados e são super moles. E lá em 2014, quando a gente chegou, a gente morou em vários apartamentos sublocados, né? Então já estavam lá todas as coisas prontas pra gente usar, inclusive esses travesseiros. E eles estavam sempre lá, os travesseiros quadrados. A gente também via isso bastante em hotéis pela Alemanha na época. Mas eu confesso que eu nunca mais vi isso. Até mesmo em hotéis eu vejo travesseiros mais retangulares, mais parecidos com o que a gente está acostumado no Brasil. E aí, claro, né, hoje é muito fácil de comprar travesseiros no formato que você quiser, então não tem por que viver desta forma com esse travesseiro esquisito dos alemães. Mas assim, se você algum dia se deparar com uma cama que só tem esse travesseiro, a dica é dobrar ele de uma forma que ele fique um pouco mais retangular, um pouco mais alto e um pouco mais denso. Aí você provavelmente vai ficar um pouco mais confortável. E o nosso item número 10 é outra coisa que eu adoro, que são as janelas alemãs. Aqui elas costumam assustar um pouco as pessoas porque elas abrem de duas formas, né? Elas abrem tanto em folhas assim, como elas também abrem só um cantinho em cima para ventilar a casa. E isso é uma coisa que dá aquele susto, né? Quando a pessoa vai abrir pela primeira vez e parece que a janela vai despencar em cima dela, né? O que seria uma coisa horrível, mas felizmente elas são feitas para ficar assim mesmo, né? E a moral então é que a gente consegue deixar essa frestinha aberta para dar aquela trocada no ar, sem necessariamente precisar escancarar a janela. E aí, além disso, no último vídeo que eu falei sobre as janelas, reclamaram que eu não falei que elas têm vidros duplos, e sim, elas têm vidros duplos, é maravilhoso, porque aqui em casa a gente mora numa avenida, passa carro, ônibus aqui o dia inteiro, e a gente não escuta, ou quase não escuta, porque os vidros são duplos, as janelas basicamente são lacradas, né, que isso é feito basicamente para lacrar o frio, mas acaba lacrando o som lá pra fora também, o que é maravilhoso, mas isso não é um choque cultural, porque eu acho que todo mundo gosta de ficar em silêncio na própria casa. Então só um parênteses aí, uma curiosidade sobre as janelas da Alemanha. Então sim, a tecnologia de janelas aqui na Alemanha realmente está bem avançada, e eu acho isso fantástico. E esses então são alguns dos choques culturais dentro de casa na Alemanha que mais surpreendem os brasileiros. Mas agora eu quero saber de você, qual foi o maior choque cultural que você teve dentro de casa aqui na Alemanha? Deixa aqui embaixo, escreve nos comentários. E se você quiser mais vídeos sobre vida na Alemanha, cultura alemã, adaptação para brasileiros na Alemanha, se inscreve no canal, mas mais do que isso, deixa aqui nos comentários exatamente que tipo de conteúdo vocês querem ver no canal e que tipo de conteúdo vocês querem que a gente aborde. Então, enquanto isso, clique nesse vídeo aqui para assistir, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar também, é sobre 12 coisas que só existem na Alemanha. E se você assistir esse vídeo aqui também, depois de assistir o que nós estamos conversando aqui agora, o YouTube vai saber que você quer assistir mais vídeos do Alemanizando e vai mostrar mais vídeos do Alemanizando para vocês. Então a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!